Destaques internacionais. Agora sim, terremoto de magnitude 5,4 deixa 4 pessoas feridas no Japão. Imóveis ficaram danificados e viagens de trem foram canceladas. Há uma semana, um tremor de magnitude 6,3 deixou um morto e 13 feridos. Meu filho morreu após comer lixo, a tragédia que virou símbolo da miséria na Venezuela. Menino de 12 anos morreu após comer alimento que coletou de um lixão. Caso comoveu a Venezuela, que vive há anos uma grave crise econômica. 2 morrem em tiroteio dentro da fábrica da Mercedes-Benz, na Alemanha. A polícia trabalha com a hipótese de que o ato foi realizado por uma única pessoa e que ninguém de fora da fábrica esteve envolvido. Ponte desaba na Finlândia enquanto crianças passavam. 27 ficaram feridas. Passarela era passagem temporária em local de obras. Estudantes voltavam de passeio e cruzavam a ponte quando ela desabou. O hospital diz que não há feridos com gravidade. O apelo da polícia para identificar 22 mulheres assassinadas desde 1976 na Europa. Detetives em 3 países europeus pedem ajuda para identificar vítimas cujos nomes permanecem um mistério. Olha só, agora vamos até Ann Arbor, né? Vamos falar sobre o George Santos, deputado dos Estados Unidos, preso por acusações, o brasileiro, né, que naturalizado norte-americano, que foi preso por acusações de fraude, diz que é inocente, paga fiança de 2,5 milhões e vai responder em liberdade. Além disso, nós também temos aqui a escola lá das jogadoras, né, de vôlei da FAB, né, que suspendeu as aulas para investigar ameaças, o nome e sobrenome de crianças juradas de morte no dia 12 de maio, uma reunião do Biden com os congressistas parece que vai aprovar aí, né? O Congresso vai aprovar um novo teto de gastos aí. Vamos até Nárvula, está a nossa colaboradora gaúcha de Lajeado, especialista em saúde pública pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e mestre em alimentos, nutrição e saúde pela Federal da Bahia. Fábio Curvelo, bom dia. Tudo bem, Fábio? Bom dia, Braulio. Bom dia a todos. Tudo bem por aqui. Tudo certo. Calorzinho bom de primavera já. Pois é, quantos graus está aí hoje? Agora tá 10 graus. E a gente tem calor. Pois é, a gente está com... Vai a 27, vai a 27. A gente está com 11 graus aqui nesse momento, né? Pois é, aqui tá todo mundo já fresquinho com 10 graus, mas hoje vai a 27. Tem feito uns calores gostosos à tarde. Certo, certo. Vou começar com o caso de Jorge Santos aí. Como é que está a situação do brasileiro aí naturalizado americano? Então, Braulio, eu acredito que os pais dele vieram para cá e ele é nascido aqui. Ah, ele é mesmo. Eu acho que ele nasceu aqui. Então, Jorge Santos, ele tem impressionado muito a mídia e os políticos em geral, porque ele é um rapaz jovem e o tanto de mentira e história que ele carrega é de impressionar. Então, finalmente conseguiram fazer as acusações, né, e levaram ele, né, para a cadeia para que ele pudesse pagar essa fiança e ser liberado. Então, ele está sendo acusado a nível federal de 13, são 13 acusações que pesam contra o Jorge Santos. São 7 por fraude, 3 por lavagem de dinheiro, uma por desvio de dinheiro público, 2 de falso testemunho, fake news que ele fez com um representante da casa, e essas todas, então, estão em investigação. Quando ficaram sabendo que a polícia estava vindo por ele, a CNN tentou fazer entrevista com os funcionários, com os assessores do Jorge Santos, todos eles voaram, como diz aqui, eles saíram correndo da casa, pegaram as mochilas, ninguém falou nada com a imprensa, e tudo isso vai correr sob sigilo. Toda essa investigação vai correr dessas 13 acusações vão correr sob sigilo. O Partido Republicano gostaria que ele fosse, né, como a gente já conversou aqui, o ideal seria que ele fosse empichado, que ele fosse destituído do cargo, mas aí eles iam ficar em desvantagem na casa. Então, vamos ver como vai se dar. Mas eu acho que a situação realmente ficou insustentável, capaz de eles abrirem mão dessa cadeira, porque o escândalo está bem grande.
São 13 acusações, né? São 13 acusações, né? Variam de lavagem de dinheiro a falso testemunho, desvio de dinheiro público. Então, é coisa bem feia. Bom, sobre a suspensão das aulas para as tuas alunas aí de vôlei. Então, ontem estávamos nós, né, no treinamento, a gente treina toda segunda e quarta, e as meninas celebrando, né, são crianças de 14, 15 anos que não teriam aula hoje, e o fato é que o FBI foi acionado, a escola foi fechada, porque tinha ameaças de que morte, que alguém entraria na escola no dia 12 de maio e iria matar fulano, fulano e fulano, e com nome e sobrenome listado nas paredes de banheiro e na internet, que eles iriam entrar na escola, que seria amanhã, no caso, e matar determinadas pessoas. Então, o que que a escola faz diante de ameaças é fecha tudo, suspende as aulas, aciona a polícia, descobre de onde vieram essas ameaças, quem fez, e aí abre a investigação e as aulas retornam quando a situação estiver segura para os alunos. Mas Inclusive, é chocante, quando tu vê assim, né, dá arrepio. sim. Inclusive, agora, sobre as ameaças para o dia 12 de maio, publicaram nome e sobrenome de crianças, né? Nome, sobrenome de meninos e meninas, exatamente. Juro. Isso que foi muito, muito assustador. Então tem que descobrir quem foi, como foi, se tem. Então é assustador. Para as crianças parece festa, e isso é que é uma coisa que eu acho que vai ser muito difícil, né, de quebrar essa cultura, porque as próprias crianças ficam nesse meio e não entendem, parece, a gravidade do Claro. que é. Eles celebram que não tem aula, Sim, tá até que uma coisa pior vai acontecer. Então, é muito complicado, Braulio, é muito complicado, é muito assustador, não é fácil viver num lugar assim com essa ameaça. A gente pode sair na rua, deixar o laptop dentro do carro, pode estar num Starbucks, deixar o laptop na mesa e no banheiro voltar, vai estar todas as tuas coisas ali, ninguém vai mexer. Mas o teu medo é mandar um filho para a escola, que loucura, né? né? Fabi, e essa reunião do Biden com os congressistas para ele garantir a aprovação, né, do teto de gastos? Então, essa notícia é interessante porque o governo está lutando bastante para tentar conter uma recessão que está aqui batendo na porta. O Banco Central aumentou os juros, o Fed aumentou os juros, como a gente viu na semana passada. Em paralelo, o governo está com essa luta muito grande de aumentar os tetos de gás para evitar entrar nessa recessão, onde a gente teria perdas de milhões de emprego por aqui, seria uma coisa muito feia. Então, aumentando o teto de gastos, o governo pode, então, socorrer bancos, pode socorrer famílias, pode socorrer pessoas que estão presas nesses empréstimos por conta dos juros altos, e daria um respiro na recessão, não seria tão grave. Então, está se encaminhando para aprovação desse novo teto de gastos, que é uma notícia promissora. Uma coisa que a gente esqueceu de comentar é a condenação do Trump, Ah, verdade. né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um presidente e um candidato à presidência, porque ele já está pré-candidato à presidência para concorrer de novo para a Casa Branca, foi condenado por sexual assault, um crime sexual contra a Jean Carroll, que é uma escritora, uma editora. Ela acusa o Trump de ter abusado sexualmente dela nos idos de 1996, dentro de um provador de uma loja de roupas, né? De uma loja grande. E ela demorou um pouco, né? Demorou um tanto para acusar. Quando acusou, ela foi ridicularizada pelo Trump. Ele disse que ela não fazia o tipo dele, que isso não ia acontecer porque não fazia o tipo dele. Ela trouxe na campanha a questão do abuso. Então, ele usou esse termo, então, difamou ela, ridicularizou ela, isso tudo entrou nesse processo e ele foi condenado por tudo. Ele foi condenado tanto pelo abuso sexual, quanto por ter feito essas declarações da Jean Carroll, que foi uma incansável lutadora e que hoje representa todas as mulheres abusadas. Eles mudaram a lei para que essa acusação pudesse ir adiante. Ela lutou muito e mudou a lei, e as mulheres agora elas têm um tempo, elas podem acusar uma pessoa de estupro por um tempo muito maior do que antes. Então, ela lutou, mudou a lei e o Trump foi então condenado a pagar 5 milhões como restituição, é uma quantia simbólica,
diante de tudo que ela, né, vem passado, vem enfrentando, mas que representa também as outras mulheres que trouxeram acusações de assédio sexual e que não foram ouvidas com o presidente. Qual é a resposta política disso, né? O Partido Republicano agora está numa corda bamba, porque, inclusive, as mulheres do Partido Republicano, de achar que deixamos o Trump adiante, vamos botar ele para correr ou não, diante dessa acusação. Não tem nada que impeça ele de concorrer à presidência. Aqui nos Estados Unidos, você pode. E é uma outra coisa interessante, ele não foi condenado como um crime, como diz assim me falta, é uma acusação civil, não é uma acusação criminal, uma condenação civil. Ele não vai para a cadeia. Entendi. Ele vai pagar, ele vai, né, tudo vai ficar, digamos, com a ficha suja, mas ele não vai ser preso, porque não foi uma coisa, não correu na coisa criminal, Sim, né, foi na justiça criminal. Uhum. na coisa civil, né, no campo civil. E o Partido Republicano agora está nessa sinuca de bico, por conta que seria a primeira vez que um presidente foi condenado, mesmo numa acusação civil, de deixar ele ir adiante ou não. Então vamos ver quais são, o que espera o Trump. Ele ainda tem muitos outros processos para responder. E aqui, como eu estava falando, né, nos Estados Unidos pode ter condenação civil e pode ter condenação criminal. Se você pagou por essa pena, você ainda pode concorrer para presidente, pode, se for eleito, pode ser eleito. Porque aqui você tem que ter, para ser presidente, tem que ter nascido nos Estados Unidos, ter mais de 35 anos e ter morado no país por pelo menos os últimos 14 anos. Então, não importa se você é condenado ou não, isso não seria um impeditivo dele concorrer para a Casa Branca. Então, mas é o partido que tem que decidir agora. Fabi, obrigado para você mais uma vez. Um abraço grande, Fábio. Uma ótima quinta-feira, bom final de semana, bom resto de semana para você, para Liz, para Nina, para o Christian. Obrigado para vocês e até semana que vem. Obrigado, Fábio. Até semana que vem. Fiquem bem. Obrigado para Tchauzinho. você também. Obrigado, Fabiano Curvelo, conosco, direto de Enarbo. Em seguida, você confere aqui o Davenir batendo um papo com o novo secretário de Turismo de Canela, o Gilmar Ferreira, que fala dos projetos e garante data para os próximos eventos. E depois, no último bloco aqui do programa, o pastor Paulo Terra, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, ele aborda as inscrições para os candidatos à eleição do Conselho Tutelar. Você confere daqui a pouquinho. Clube. E a hora Hora certa? certa, 8h28. A temperatura está neste momento. Confira, temos 11 graus nesta manhã de